Olá, olá, saudações a todos! Hoje é o nosso primeiro programa aqui no aplicativo Aura Pura sobre ufologia. Como que você considera esse assunto? O que você acha desse tema? Então eu criei aqui um programa chamado UBI, UFO Brasil. E sempre vou trazer convidados. Quando não tiver convidados, eu vou contar os meus próprios causos para vocês, que temos causos aí para muito tempo. Mas é muito gostoso conversar com as pessoas para também ver o que mais está acontecendo nesse nosso universo. Então, eu trouxe hoje um querido amigo, o Guga Laurino. Vou chamar ele para fazer parte aqui desta live, entrar e fazer um super bate-papo com a gente. Então, só um minutinho para eu fazer a conexão aqui. Tô te ouvindo, agora sim. Show, meu irmão! Quanto tempo a gente não faz uma live junto, hein? Pois é, deixa eu acertar aqui a câmera. Agora ficou legal. Show! É uma honra para mim, Celso, inaugurar os programas, as entrevistas, as lives. É uma honra para mim, eu aceitei. O Celso é um grande amigo já há bastante tempo e ele fez esse convite. Eu fiquei honrado em aceitar e estrear. E eu espero trazer bastante sorte para vocês aí, para todos nós. Que bom, querido. Vou só fazer um preâmbulo aqui em relação aos nossos amigos que estão entrando. O povo está chegando aí. Boa noite a todos. Espero que esse programa seja por muito tempo aqui no aplicativo. Normalmente, há uns anos atrás, né, Google, o pessoal falava, esse pessoal que curte UFO, que gosta de ufologia, normalmente é um pessoal sem estudo, um pessoal que não sabe distinguir balão de uma tecnologia, né, e sempre menosprezavam a área da ufologia, dizendo, né, resumo, eram pessoas sem estudo, sem conhecimento, o povo da roça, ou seja, para não falar o povo burro, né, normalmente era assim há umas décadas atrás. Então, fantasiavam, né? Que fantasiavam. Fantasiavam, exatamente. Então a desculpa, né, Guga, durante muito tempo foi essa. E o povo, como sempre, infelizmente, engolindo. O povo vai engolindo aquilo e deixa, né? Mas hoje em dia nós temos professores, cientistas, militares, inclusive alta cúpula de diversos governos falando publicamente, abertamente sobre o fato. Então deixou de ser aquela coisa lá longe, escondida, de pessoas na roça que não tem cultura, agora está na mídia, com depoimentos verossímeis, depoimentos das próprias pessoas de alto padrão intelectual e às vezes até dentro dos serviços, dos governos. E agora? Qual que é a desculpa, hein, Guga? Agora não tem mais para onde correr. Não tem mais. Antigamente, até os cientistas que falavam a respeito de física quântica, falavam da teoria da criação, falavam do Big Bang, se eles falassem alguma coisa de vida extraterrestre, todo mundo ria da plateia. Então, a gente sofreu muito bullying, a gente sofreu muita chacota com isso, nós fomos chamados de loucos muito tempo. E, enfim, agora a coisa está mudando, né? Agora a coisa realmente está vindo à tona e não tem mais para onde esconder, né? Eles estão aparecendo e aparecendo cada dia com mais intensidade. Antigamente apareciam à noite numa cidade do interior, hoje estão aparecendo durante o dia nas grandes cidades, você já está avistando naves, tem vários relatos. Com o advento do celular, milhares de filmagens e fotografias estão surgindo e esse assunto está sendo cada vez mais divulgado, né? O meu único medo, meu irmão, é a mão humana, quando o homem bota a mão em cima, porque a ufologia hoje está muito bagunçada. Todo mundo se diz ufólogo e todo mundo, quando surge alguma coisa nova, uma novidade no mercado, seja o que for, né, uma nova técnica, uma nova maneira de construir uma casa, uma nova maneira de podar uma árvore, qualquer coisa, aquilo vira negócio, aquilo vira fonte de renda, né? Então eles estão pegando a ufologia
E estão falando verdadeiros absurdos, verdadeiras barbaridades, até de uma certa forma ridicularizando e tirando, descredibilizando a ufologia, que é uma coisa extremamente séria, que eles mesmos dizem que no mundo espiritual diz que no futuro haverá essa matéria nos colégios, a ufologia, o estudo de vidas em outros planetas. Como funciona, como é a sociedade, como é a cultura deles, como, né? Então, é uma coisa tão séria e eles estão bagunçando tudo. Mas vamos que vamos, a gente faz a nossa parte aqui e vamos que vamos. Para quem não me conhece, gente, meu nome é Gustavo, eu sou um professor, eu tenho mestrado na área de ambiental, eu falo 2 idiomas, já morei fora do país e eu tenho um conhecimento grande de estudos da ufologia desde 1999, onde aconteceu um contato físico comigo, tá? Então, grandes pesquisadores sérios, o Marcos Cabral, Marcos Petit, já fizeram estudos comigo, o falecido Gevaer já fez estudos também, e eu passei na mão de várias pessoas, e eu fui considerado um caso sério, um caso real, né? Muita gente, até de fora do país, entrou em contato comigo para entender essa mecânica, o que está acontecendo, e a gente está fazendo um trabalho aqui de divulgação da verdade, sem mitos, e sem, dentro da força da caridade, sem cobrar nada, sem olhar quem, sem esperar nada em troca. A gente simplesmente está divulgando a verdade da ufologia, da espiritualidade, do momento atual do nosso planeta, tá? Pois é, e é justamente por isso, Gu, que eu também me sinto muito honrado por você aceitar o meu convite. A sua história, para mim, é uma história muito bonita. Boa noite a todos que estão entrando aqui. Eu acabei. Boa noite. Tem mais gente entrando, toda hora entra alguém aqui, a Jussara, o Reinaldo, a Meires, tem mais uma galera aqui que já estava aguardando o momento, todo mundo aqui, guardando realmente esse momento muito bacana. Então, como eu falei para vocês, hoje não é mais aquele tipo de pessoa, né, que não tinha argumento. O próprio Guga, que está aqui, professor de universidade. Então a gente não está mais falando num nível que o pseudo-jornalismo, o pseudo-momento pode simplesmente ridicularizar. Isso passou. Né? Inclusive, muitas pessoas falando a verdade com a intenção de ajudar, de alertar, né, foram totalmente ridicularizadas, elas calaram. Eu conheço pessoas, Guga, que tiveram contatos fantásticos no Brasil, coisas de Hollywood, e eles não falam com ninguém mais devido a problema. Olha, os próprios ufólogos atrapalharam o processo, televisão atrapalhou o processo. Hoje, por exemplo, um dos que eu conheço, que mora lá perto do meu sítio, ele não fala com ninguém. E seria riquíssimo tudo que ele teria para passar para nós, mas ele nem conversa mais. Só conversou comigo porque eu conheço ali o pessoal da região, ele contou toda a história para mim. É impressionante. Mas ele falou, Celso, eu não quero ver ninguém mais aqui perto de casa para falar sobre esse assunto. Uma pena, uma perca muito grande para o Brasil. Porém, ao mesmo tempo, temos um ganho muito grande para o Brasil e todos vocês vão, tenho certeza que vocês vão adorar conhecer a história do Guga. Guga, conta pra gente como que começou o seu momento ufológico. Vamos lá, todo seu aqui, o nosso programa. Pois é, vamos lá. Em 1999, eu morava num prédio aqui no Rio de Janeiro e esse prédio tinha a área de lazer, tinha uma piscina. Então, todos os moradores, aos domingos, eles desciam para ficar na piscina, né? Pegar um sol, dar um mergulho, fofocar, aquela coisa, né? Em 99, eu tinha 29 anos de idade. E eu não acreditava em absolutamente nada. Eu era completamente ateu, eu não frequentava casa nenhuma, não ia nem à igreja. Eu ia na igreja quando algum amigo meu casava, né? Só. E um desses domingos eu estava lá na piscina e um vizinho, amigo meu, falou assim: Guga, vamos comigo numa palestra a respeito de ufologia? Aí eu falei: pô, olha, se tiver que pagar, não. Se for de graça, eu topo. Aí ele falou: mas é de graça mesmo. Sabe por quê? Porque eu comprei para mim, para minha mulher, e a minha mulher não vai. Aí eu falei: então vou no lugar da tua mulher? Então vamos. Chegou na semana seguinte, nem lembrava mais, juro, eu nem lembrava mais, toca o interfone, era ele. Vamos? Falei, ih, rapaz, é hoje. Tá bom, vamos. Troquei de roupa, fui lá com ele. Era uma palestra do pessoal do Trigueirinho,
chegou a conhecer o Trigueirinho, não chegou? Estive lá. É. Aí eram 3 pessoas que eram auxiliares lá do Trigueirinho, eram alunos do Trigueirinho, eu não sei dizer, que seguiam o Trigueirinho. E a palestra foi uma coisa incrível. Eles mostraram fotos, slides, e tudo que eles falavam tinha uma base séria, né? Tinha um comprometimento deles, era uma coisa bacana, não tinha o sensacionalismo, como você mesmo disse. Tudo bem. Quando nós entramos, nós fizemos uma fichinha, botamos lá o nome, o e-mail, tal, beleza, fui embora para casa e fiquei impressionado com aquelas fotos, com aquilo tudo. E no mês seguinte, eu recebi um e-mail deles, dizendo que eles estavam voltando para o Rio para uma nova palestra e gostaria muito que você fosse, que nós precisamos conversar com você. Eu achei aquilo tão estranho, Celso. O carioca de 29 anos, que gostava de uma cervejinha, que só queria namorar, que não estava nem aí para a hora do Brasil. O cara mandar uma dessa, eu falei, tá bom, vamos lá. Quando eu fui, novamente uma palestra incrível, novas fotos, novos vídeos, e eles entraram um pouco mais no assunto, né? Falaram um pouco mais detalhados as coisas. Quando terminou, eles me chamaram e falaram assim, olha, os nossos irmãos, eles não chamam de extraterrestres, tá? Porque os próprios extraterrestres pedem isso, porque extraterrestre dá uma distância muito longa, né? Uma distância muito longa da gente. E eles falam assim, eles gostam de ser chamados de nossos irmãos mais velhos. Aí eles falaram assim, os nossos irmãos mais velhos querem falar com você. Falei, como assim? Eu vou estar com eles pessoalmente? Vai. Falei, eu vou estar na frente dele, vou falar com ele, vou conversar? Vai. Então onde é que vai ser isso? Lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Falei, rapaz, eu estou sem dinheiro. Não, mas a gente vai te dar milhagem, a gente tem bastante milhagem, dá para dar passagem para você. Eu achei aquilo tão estranho, Celso. Eu imaginei um golpe, porque eu morava na Barra da Tijuca, de repente eles achavam que eu tinha dinheiro, queriam fazer uma lavagem cerebral. Eu pensei que eles eram gays e estavam me cantando. Eu pensei em tráfigo de órgãos, porque Bonito ali do lado do Paraguai. Eu falei, esse cara vão me matar, vão roubar meus órgãos, vai vender para alguém. Tudo que você possa imaginar de imbecilidade passou pela minha cabeça. Só que a curiosidade era maior que o medo. Aí eu peguei e fui. Só que eu fui, avisei um monte de gente. Eu tenho um pai de um amigo meu era policial, fui lá, conversei com ele, expliquei a situação toda, deixei minhas coordenadas todas. Falei, se eu subir, você já sabe onde eu estou. Tá bom. E fui. Descemos com um avião lá em Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, tinha uma van aguardando a gente. No final eram 10 pessoas, não era só eu. Foram 2 de Porto Alegre, 1 de Santa Catarina, 2 de São Paulo, enfim, eram 10 pessoas espalhadas pelo Rio todo. Entramos na van e a van dirigiu até Bonito, acho que umas 2 ou 3 horas de viagem até chegar lá. Chegamos lá, era uma fazenda. A fazenda nem luz elétrica tinha. Era lampiões, fogueiras e tal, e a gente entrou lá na fazenda, eles fizeram uma fogueirinha, serviram uma espécie de um jantar, eram 7 horas da noite, e pediram para a gente se ambientar, né? Porque no dia seguinte a gente ia vir embora, voltar para as nossas casas, então o contato seria aquela noite. Jantamos, bebeu uma sopinha e tal, aí à noite, por volta de 10 horas da noite, eles levaram a gente para um local, uma trilha, a gente caminhou assim, uma meia hora, uma trilha num lugar bem isolado, lá no meio do mato, não tinha nada, e deixaram lá os 10, se viraram e foram embora. Eram 3 senhores, tá? Uma média de seus 60, 65 anos. Esses 3, aí eu falei assim, meu irmão, vocês vão embora, vão deixar a gente aqui sozinho? Aí eles falaram assim, o contato é de vocês, não é nosso, por isso a gente não pode ficar. Eu já achei aquilo tão estranho, eu falei, pronto, agora vão ligar um raio laser, né? Vão botar um desenho no céu, vão botar um cara com uma lanterna na testa, com um pé de pau atrás de uma árvore, vão fazer um show pirotécnico e depois vão dizer que a gente tem que pagar uma grana, né? A gente só pensa besteira, não adianta dizer que não pensa, que a gente pensa besteira mesmo. Você pensaria a mesma coisa. Rapaz, deixaram a gente lá, dado lá uns 20 minutos. Tem uma coisa interessante que eu sempre esqueço de comentar isso. Esses 20 minutinhos que a gente ficou lá, eu sentia como se fosse um choque, assim, sabe? Quando você leva aquele choque.
a minha avó dizia assim, ih, pisaram no meu túmulo, já aconteceu isso contigo? Né? Dá uns arrepios. Era uma coisa estranha. Isso eu fiquei pensando durante muito tempo. Era uma coisa de energia mesmo. Passados os 20 minutos, a gente estava sentado lá numas pedras, de repente surgiu no céu uma bola de luz do tamanho mais ou menos de umas 2 luas cheias, enorme, prateada. E a gente sentiu dentro do nosso peito como se fosse uma ligação. É muito difícil colocar isso em palavras, tá? Mas a gente sentiu dentro do peito uma ligação com aquela luz. Daquela luz surgiu uma bolinha menor, ela saiu, veio na nossa direção, veio vindo, veio vindo, veio vindo. Quando eu olhei para trás, já não tinha mais ninguém. Todo mundo saiu correndo de medo. Ficou eu e um paulista chamado José Ricardo. Depois eu vou falar do José Ricardo. Aquela bolinha desceu atrás de uma árvore, uns 10 metros de distância, houve um flash, como se fosse uma fotografia, e de lá surgiu um homem. E esse homem vinha andando na nossa direção. Quanto mais ele chegava perto, eu via que ele ia crescendo, ele ia crescendo. Ele devia ter por volta de 2,30 m, 2,40 m de altura. E ele veio crescendo com uma roupa toda prateada, cabelo castanho, o olho era um pouco maior do que os nossos, a boca bem fininha, o nariz bem pequenininho. E ele veio crescendo muito, muito, muito branco. Ele lembrava muito um albino. Sabe aquela doença que tem de pele, falta de melanina? Ele lembrava muito o albino. E ele veio vindo e parou na nossa frente. Celso, eu não corri porque eu não consegui me mexer. Eu achei que era a minha hora. Eu falei, bom, agora morri. E, enfim, eu achei que dali eu não ia sobreviver. O meu corpo todo tremia dessa forma, assim, e eu não conseguia me mexer, porque eu queria correr e não conseguia. O Zé Ricardo, idem. Os outros, se jogando no meio do mato, correndo, tinha um gaúcho que ele começou a correr, olhando para trás. Aí, quando ele olhou para frente, tinha uma árvore, pum, bateu com a testa na árvore, fez um corte na cabeça. Todo mundo apavorado. Porque não é medo, é uma energia completamente diferente de tudo que a gente já conheceu na nossa vida. É uma coisa muito forte. Eu sempre costumo dizer, é ligar um liquidificador de 110 na tomada 220, ela queima a resistência. E é o que estava acontecendo com a gente naquele momento. A nossa resistência não estava aguentando tanta energia daquele ser. E ele chegou perto da gente e falou uma coisa que até hoje mexe comigo. É bom revê-los. Como assim, né? Foi aí que ele me chamou de Lorean. Aí eu falei para ele assim, o meu nome é Gustavo. Ele deu um sorrisinho assim, deve ter pensado assim, meu Deus, que idiota, né? Foi aí que o Paulo Ricardo, o Zé Ricardo perguntou para ele, o que vocês estão fazendo aqui? Foi a coisa mais linda do mundo, porque ele disse assim, não pense que nós somos bonzinhos, mas nós somos. É porque o crescimento de vocês depende, o nosso crescimento, a nossa evolução depende da evolução de vocês. Se vocês não evoluírem, se nós evoluirmos e vocês não evoluírem, vai ficar uma lacuna. E as lacunas não são permitidas nas leis universais. Vocês precisam evoluir para que nós possamos evoluir também. E eu pensei, isso tudo numa fração de segundo passando pela minha cabeça. Olha como é perfeita essa fonte criadora, que a gente chama de Deus, ela linkou todo mundo. Um depende do outro para um crescimento, para uma evolução. Está todo mundo linkado. Somos todos um, o universo todo. Se a gente faz alguma coisa que reverbera lá do outro lado do universo, os grandes cientistas sempre falaram isso, só que a gente nunca acreditou. Mas olha só que lindo, que lindo. Foi aí que eu pedi para tocá-lo. Ele estendeu a mão, eu toquei nesses 2 dedos aqui. Primeiro eu toquei na roupa, né? A roupa era uma roupa, era como se fosse o mesmo tecido da pele, era uma roupa biológica. E depois eu toquei na mão. Quando eu toquei na mão, eu revi um choque, assim, tipo um choquinho de 12 volts. Foi aí que eu olhei para os pés, para ver se ele não estava com pé de pau. Eu olhei para cima, eu comecei a procurar alguma coisa, algum defeito, mas não tinha. E ele conversou com a gente algumas coisas e falou, olha, isso aqui é um preparo para um próximo contato, eu não posso ficar muito tempo próximos a vocês, porque a minha energia vai fazer mal à matéria de vocês. Mas no próximo contato a gente vai poder se prolongar um pouco mais. Vou pedir para vocês dois se virarem. Nós nos viramos de costas. Eu senti aqui na minha nuca uma mordidinha, como se fosse uma mordida de inseto. O Zé Ricardo sentiu no quadril e na mão. Depois nós viramos novamente, ele
nos cumprimentou, se afastou e a mesma coisa, um flash de luz, a bolinha subiu e aquelas duas cheias foram apagando, 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 sumiu. Quando a gente conseguiu se mexer, que eu consegui olhar para trás, eu vi as pessoas estavam saindo do mato. O que foi que ele falou? O que foi que ele falou? O que foi que... Aí todo mundo queria saber o que ele tinha dito, né? Óbvio que a gente não dormiu a noite inteira. Nós fomos seguindo a mesma trilha até voltar para o acampamento, sentamos em volta na fogueira e ficamos fazendo pergunta para os caras a noite inteira. Mas eu não acreditei no que aconteceu. Eu comecei a pensar que eles tinham colocado alguma coisa na água, algum pozinho na comida, um cogumelo que dava alucinação. Eu imaginei tudo, você possa acreditar. Passou aquela noite, ninguém dormiu, nós voltamos, eu consegui dar um cochilo na van, voltando para Campo Grande, pegamos o avião, eu voltei para o Rio de Janeiro, cada um foi para suas casas e tal. No dia seguinte, estava coçando muito meu pescoço, e eu peguei na frente do espelho do banheiro, eu peguei um espelho menor, olhei assim, tinha uma bola vermelha. Falei, bom, algum bichinho me mordeu, né? Um mosquito, eu estava no mato, e inflamou. E fui no médico no dia seguinte, já no terceiro dia. Aí no terceiro dia eu fui no médico, o médico olhou e falou assim, onde é que você foi? Eu fui lá em Bonito, Minas Gerais. Aí ele perguntou assim, você passou próximo a alguma usina elétrica? Não. Algum ferro velho de desmonte? Eu falei, não. Algum cabo, aqueles cabos enormes de energia elétrica? Eu falei, não. Por quê? Porque isso aqui eu só vi uma vez na faculdade, isso está muito semelhante a uma queimadura de radiação. Eu falei, hã? Está muito semelhante. Espera um instante, ele botou uma luva, ele tocou aqui e sentiu que tinha alguma coisa lá dentro. Vamos fazer uma chapa. Quando ele fez, a chapa apareceu. Eles implantaram um chip metálico de verdadeiro aqui, na minha nuca. Quando eu vi aquela radiografia, é que eu passei a acreditar no que tinha acontecido comigo. Porque eu digo assim, eu sou pior que São Tomé, eu vi e não criei. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu tenho uma prova real que aquele contato existiu. Foi aí que eu liguei para o Zé Ricardo de São Paulo, que a gente tinha trocado o telefone, eu falei, Zé, foi isso. Aí o Zé falou, vou no médico. O Zé foi no médico, ele tem um implante nas mãos. Na quadril aqui, ele não conseguiu encontrar, mas ele também sentiu uma picada no quadril, mas ele tem um implante nas mãos. Ele é responsável por fazer cura através das mãos. Tudo bem. Esperamos o pessoal voltar para o Rio de Janeiro no mês seguinte, aí nós fomos até lá, eu mostrei a radiografia, mostrei tudo para eles, aí eles conversaram comigo que isso era uma coisa natural, que milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro têm implante, e eles colocam realmente implante nas pessoas, algumas para desenvolvimento espiritual, outros para fazer cura, outros para contato, outros para saber onde as pessoas estão, e eles foram me explicando tudo direitinho. E eu não tinha a menor ideia, eu era completamente analfabeto de ufologia, né? Eu não sabia de absolutamente nada. Tudo bem. Contei para minha família ninguém acreditou. Contei para os meus amigos ninguém acreditou e começaram a me ridicularizar. Até que surgiu um repórter da extinta revista Manchete. Obrigado, Martim. Mandaram para aqui uma flor de lótus aqui para gente. Obrigado. Opa! Gratidão, Marcos. Mas aí chegou o repórter da revista e pediu para fazer uma reportagem, pediu para colocar, inclusive, a radiografia na revista. Eu aceitei e ele fez a reportagem e colocou: rapaz, a minha vida virou um inferno. No início dos anos 2000, a gente ainda tinha aquelas agendas telefônicas, você lembra? Que era um livro desse tamanho. Com certeza. E o telefone estava no meu nome. O que aconteceu? As pessoas pegavam o meu nome na revista, entravam na agenda telefônica, ali tinha um endereço, elas iam para a porta da minha casa, pedindo para ir embora do planeta, que não pertencia a isso aqui, pedindo cura física de algum problema físico. Eu falei, gente, eu não sei de nada, eu não sei nem o que aconteceu comigo, eu não tenho contato, eu não tenho o telefone dos caras para ligar para eles. Enfim, eu trabalhava numa empresa, numa financeira, e começaram a ligar para a financeira, eu quero falar com o garoto do ZT, O negócio chegou num grau tão grande que o meu gerente falou, cara, eu vou ter que te mandar embora, porque está saindo do prumo isso aqui, é o dia inteiro telefonemas, pessoas vindo para a porta da empresa, querendo falar contigo, repórter ligando, uma confusão danada, a minha vida virou uma bagunça. E ninguém acreditava. A minha família, os meus amigos, ninguém acreditava. Isso é o que eu achava o pior. E sempre me ridicularizando.
Olha, foi um negócio tão ruim para mim, foi tão negativo, que eu peguei essa história, guardei essa história dentro de uma gaveta e fechei. Falei, não quero mais saber disso. Só que, ao mesmo tempo, eu senti uma necessidade muito grande de saber espiritualmente o que aquilo significava. Foi aí que eu comecei a procurar o kardecismo, a igreja messiânica, a Umbanda, e o mundo espiritual é que veio me equilibrando, porque eu fui a psiquiatra, fui a psicólogo, tomei tarja preta, tudo que você possa imaginar. Minha vida realmente foi para um buraco. Muita gente acontece isso quando tem um contato, a vida da pessoa desaba. Anos depois, a minha mãe virou para mim e falou assim: filho, eu não sei o que aconteceu com você, mas alguma coisa aconteceu que foi muito forte, porque você era um antes e hoje você é outra pessoa. Bom, aquele Gustavo que existia antes morreu e nasceu um novo Gustavo. E eu comecei a descobrir quem era eu, o que era o mundo espiritual, o que era um espírito, o que era encarnar, o que era desencarnar, o que é a fonte criadora, e comecei a pesquisar. Os próprios guias de Umbanda, os pretos velhos, os caboclos, eles me ensinavam muita coisa. Dentro do livro de Kardec, da codificação de Kardec, tem muita coisa ufológica ali para a gente estudar. Dentro da própria Bíblia tem muita coisa ufológica ali para estudar. E eu comecei a buscar ufólogos que realmente eram sérios, né? E comecei a desenvolver um conhecimento que eu não conhecia, né? E a coisa começou a mudar, até 2006. Ou seja, 7 anos depois, eu estou indo dormir. Quando eu abro o olho assim, eu estava dentro de uma sala branca. Nessa sala branca estava o mesmo ser que teve lá. Aí ele virou para mim e falou assim: olha, nós queremos que você vá no lugar tal, hora tal, dia tal, e você vai ter um segundo contato. Esse lugar tal, hora tal, era na Chapada dos Veadeiros. E eles mostraram para mim, dentro da minha cabeça, uma fotografia de um local. Beleza, peguei o avião, parti para lá, cheguei lá, me hospedei numa pousada. Quando eu estou me hospedando na pousada, na recepção da pousada tinha uma fotografia na parede. A fotografia era exatamente o local onde eles tinham me mostrado aqui dentro. Aí eu chamei o rapaz da recepção e falei: onde é que é esse lugar aqui? O senhor pega essa estrada aqui, vai andar uns 40 minutos, vai chegar. Tá bom, deixa comigo. Entrei no quarto, tomei um banho, troquei de roupa, pá, me entupi de remédio de mosquito e fui para lá. Fui caminhando e tal. No dia, na hora certinha, eu estava lá no local, encontrei o local, sentei lá e fiquei aguardando. E aí foi novamente a mesma coisa. As duas luas cheias, a bolinha pequenininha, o flash de luz, eles saíram. Só que dessa vez eram dois. Era ele, o amigo, né, que ele se chamava amigo. Ele dizia assim: nós não temos nomes, vocês podem me chamar de amigo. Lá no mundo deles, eles não têm mais nomes, eles se conhecem pela vibração. Né? Eles dizem que cada ser do universo tem uma vibração da mesma forma que cada ser humano tem uma digital. Então, cada ser tem uma vibração diferente. Então, veio esse amigo, atrás dele veio uma que eu sei que é uma arcturiana, ela devia ter 2,5 metros de altura e ela totalmente azul. Não tinha pelos na careca, ela estava com um vestido colado até o pé. Quando aquela mulher, né, não digo uma mulher, aquela fêmea chegou próximo de mim, rapaz, eu comecei a chorar. Mas a emoção, o amor que emanava dela era uma coisa tão absurda que eu comecei a chorar, e não conseguia. Eu costumo dizer assim: o maior poeta encarnado na Terra teria dificuldade de escrever aquela emoção. O amor que aquela mulher irradiava, quando eu entrei no campo energético dela, eu não conseguia parar de chorar, E ela sempre com aquele olhar carinhoso, né? Não falava nada, falava, só olhava para mim. E eu chorava aquela emoção toda. Foi aí que eles começaram a me explicar algumas coisas. Nesse segundo encontro, eu consegui ficar uma meia hora. Dentro da minha cabeça, essa meia hora durou umas 3 horas, tá? Porque a sensação de tempo é muito interessante quando você está com eles. E eles foi quando eles começaram a me explicar o que era uma transição planetária, o momento atual do planeta, o momento atual da humanidade, todas as transformações que viriam pela frente. Eles começaram a me explicar mais ou menos o que era, bem por alto, né? E me explicaram o seguinte: o implante que eles colocaram aqui
demorou 7 anos para preparar o meu DNA e o meu corpo físico para aguentar a vibração deles por um tempo maior. Foi por isso que eles aguardaram esses 7 anos para poder ficar meia hora do meu lado. Não é interessante Então, isso? a distância entre o primeiro contato e o segundo foram 7 anos, é isso? 7 anos. 7 anos. A partir daí, nós tivemos 2 a 3 vezes por ano. Eu ia dormir e eu sempre acordava naquela sala branca. E eu sempre encontrava. Não, nunca era eu sozinho, sempre eram 4, 5, 10 pessoas. Né? Eu via o. Na verdade, era uma projeção mental, mas a gente via o corpo físico das outras pessoas. Uma vez eu via, ficou do meu lado aqui, uma menina, devia ter uns 20 anos de idade. Tudo bem. No ano seguinte, eu estava em Salvador. Quando eu estava andando na rua de Salvador, eu encontrei com essa mesma menina. Quando ela olhou para mim e falou assim: Você é da Sala Branca? Falei: E você também. Cara, a gente se encontrou em Salvador. E era verdade, ela estava lá junto comigo. Eu tenho contato dela até hoje, a gente se fala pra caramba. E era uma menina, hoje ela tem 23 para 24 anos de idade, uma menina solteira, está na faculdade ainda, ela está fazendo engenharia. E eu encontrei uma pessoa que estava na Sala Branca comigo, para mostrar para mim que aquilo ali era real, o tempo inteiro. Né? E a partir dali eles foram me ensinando, foram me adequando ao mundo espiritual. Eu me tornei médium de Umbanda, eu trabalho em centros kardecistas, eu comecei a fazer mesa radiônica, virei reikiano, comecei a trabalhar pela caridade, gratuitamente, atendendo as pessoas, e foi indo, até que eu estou aqui hoje. Então, Guga, isso abre um monte de perguntas, de questionamentos, né? Inclusive, já coloco aqui para os amigos, se alguém quiser fazer, agora recebemos um cristal aí muito bonito, o pessoal mandando presente aqui para gente, ó. Opa! Muito bom, presentes virtuais. Então, uma pergunta antes de continuar aí. Você Claro. falou que aquele Zé Ricardo, né? É. Ele estava trabalhando com cura, mas a cura ele já trabalhava antes ou foi a partir do chip? Nada. O Zé Ricardo era gerente de banco. Ele vendeu o apartamento dele em São Paulo, vendeu o carro dele em São Paulo, se separou da esposa, comprou um sítio num lugar chamado Rio Verde, em Goiás. Aliás, é um lugar muito bonito. E hoje ele é um eremita. Ele vive lá barbudão, cabeludão, e ele não quer saber desse assunto, não toca nesse assunto com ninguém. Já chamei ele até para fazer lives comigo, mas ele não quer. Fez dezenas de outros contatos lá no sítio dele, e ele faz curas para o pessoal ali próximo. Tá? O pessoal ali da região, quando adoece, não leva no médico, leva nele. Ele chega lá, ele toca com as mãos, ele faz as curas, faz cirurgias espirituais, e cura as pessoas lá. Mas ele não quer saber de nada disso. Ele vive isolado no mato, ele falou que não quer mais saber de. A sociedade, para ele, perdeu completamente o Celso, o que era sagrado deixa de ser sagrado, e o que não era passa a ser. Então, hoje em dia, a gente dá muito mais valor a ver um pôr do sol ou nascer do sol do que ter um carro legal. Sabe? A gente deixa de ter a vaidade, a gente muda, a coisa transforma dentro da gente. A gente entende que existe uma caminhada e um degrau espiritual que a gente tem que, só depende da gente. A gente tem que subir esses degraus. Então, tudo muda. Né? Tudo que foi implantado pela sociedade, pelos nossos pais, muda. Então, tudo aquilo que era sagrado deixa de ser sagrado. É muito impressionante. As pessoas mudam de verdade. Eu fiquei pirado um bom tempo, alguns anos. Não, eu imagino, eu imagino. Guga, com esse aprendizado seu, lembrando aqui os amigos, se alguém quiser fazer perguntas, pode digitar aqui no chat, tá? Que eu vou ler a pergunta aqui para o Guga. O pessoal fica à vontade. Legal, legal. Então, Guga, desses seus contatos, você mantém ainda alguma coisa deles? Tipo, de vez em quando eu sinto presença, ou eles já mandaram mais alguma comunicação? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, para você já emendar logo em seguida, o que eles falam, ou o que você intui do momento atual que está uma verdadeira bagunça em todos os sentidos, e inclusive na ufologia ainda mais, né? Parece que cada ano é pior a situação.
Então, você ainda mantém algum tipo de contato? Você consegue falar com eles? Como que é isso? O telefone é pai de santo, toca de lá para cá, tá? É eles é que fazem contato comigo. Se eu quiser fazer contato com eles, não tem esse conversa, tá? Todas as vezes que eles estão próximos, a nuca começa a latejar, tá? Tá. O implante, ela começa a latejar. Aí eu sei que eles estão próximos. Aí eu vou lá para fora, porque eu também moro num sítio, né? Eu vou lá para fora, olho para o céu e já começo a ver as bolinhas passando, as sondas passando. E pelo menos uma vez por ano eu sou levado para essa sala branca de novo. Eu sempre anoto todas as perguntas, as dúvidas que eu tenho, e levo para perguntar para eles o que significa, o que é isso, o que é aquilo. Tá? E realmente a ufologia hoje virou negócio. Né? Eles estão querendo transformar a ufologia no negócio, porque todo mundo se diz ufólogo, pessoas que não são contatadas, não são médiums, e simplesmente dizem que estudaram não sei quantos anos, e só passam informações errôneas. E nós humanos, a gente tem uma tendência a prestar mais atenção no negativo que no positivo. Se você colocar, vamos supor, você tem um canal no YouTube, se você colocar um vídeo com texto assim, o fim está próximo, o fim da 3D está próximo, cara, vai chover visualização. Se você colocar assim, faça contato com a natureza, se reconecte ao divino, que é muito mais importante do que o outro. Vai ter meia dúzia de visualização. As pessoas gostam de consumir o negativo. Daí surgiram esses, entre aspas, falsos profetas que estão aí divulgando um monte de barbaridade. A gente precisa realmente se ligar em pessoas sérias. Tá E, muito confuso mesmo. sim, com certeza. Você diz que pelo menos uma vez por ano você vai até essa sala. Esse ano você Sim. já foi e como que foi? Será agora, eu não sei se vai ser o final deste mês ou início do mês que vem, mas é sempre no meado do ano, assim, final do mês 7, início do mês 8. Tá. Mas eles falam alguma coisa desse momento nosso? Eles falam que tudo no universo são ciclos. Que chegou o momento do planeta Terra, não é da humanidade. O planeta Terra vai mudar a sua vibração para uma vibração mais alta. A humanidade ela precisa mudar a vibração dela para acompanhar e poder ficar aqui. Porque senão é a velha história do liquidificador de 110 se liga 220, vai queimar a resistência. Então, os seres, nós humanos que estivermos aqui com uma vibração baixa, vai fazer mal para a gente. Então, esse ser ele tem que ser elevado. Isso não é uma punição, isso é um ato de amor, é até de proteção daquele espírito que está ali encarnado. Então ele fala, o planeta já está no fluxo para uma quinta densidade. Eles não falam dimensão, eles falam densidade da matéria, não é dimensão, tá? E o planeta já está no fluxo para essa quinta densidade, para essa vibração mais alta. A humanidade ainda não. São muito poucos de vocês que já despertaram, estão buscando realmente o caminho. Outra coisa é que eles falam assim, olha, Jesus não vai vir aqui salvar ninguém. A gente não vai descer com uma nave, abrir a porta e pegar os escolhidos. Nada disso. Jesus está lá em cima de braços abertos, esperando que nós vamos até ele. Para se transformar, é necessário primeiro querer e depois o movimento da pessoa. A pessoa tem que buscar isso. Isso não pode ser dado de graça. Então a pessoa tem que buscar estudar, buscar se transformar, fazer a reforma íntima, ver o que realmente é o real, o que é o sagrado, o que realmente é ilusão, o que realmente é mentira. Está tudo na nossa cara. E todos os dias a gente está recebendo energias na nossa consciência, para a gente poder ver isso mais claramente. Show. Temos aqui algumas perguntas. Guga, vou começar pela pergunta da Vanessa. Qual a diferença entre arcturianos e pleiadianos? São duas tipologias diferentes que tiveram mais ou menos o arcturiano, vamos botar assim, ele seria um pouco mais avançado, seriam irmãos mais velhos do que os pleiadianos. Tá? Os arcturianos estão ali entre a sexta, já entrando alguns na sétima densidade. Os arcturianos já estão um pouco mais à frente. Mas são duas tipologias diferentes. Os planetas habitados, existem vários planetas habitados aqui no nosso sistema solar. E todos esses planetas, os mais evoluídos, eles formam como se fosse uma confederação galáctica, que é o pessoal que cuida da segurança dessa galáxia. Tá? Nessa confederação tem o comando Astar.
O Comando Astar é um comando militar científico que cuida da guarda da floresta, do nosso sistema solar. Né? Então, são duas tipologias diferentes, tá? Mas os irmãos arturianos eles são mais antigos do que os pleiadianos, são mais velhos. A humanidade é muito nova, tá? A Jéssica, eles que escolhem quem vai para a Sala Branca? Sim, sim. Eu nunca nem sou avisado. Eu só simplesmente deito para dormir, aquele momento entre dormir e eu acordar, quando eu abro o olho, eu estou lá. Eles me levam, me puxam. E eles sabem onde eu estou por causa do implante, né? A Vanessa, esse chip parece com os mesmos chips que são implantados para fins ruins que a apometria retira, só que esses chips são de finalidade do bem? Seria a mesma coisa, só que para o bem? Existem implantes positivos e implantes negativos. Os implantes negativos, eles são para desequilibrar a energia das pessoas, desequilibrar os chakras, e aí a pessoa começa a pensar coisas que não são legais, começa a ter uma tolerância muito baixa, começa a não acreditar nas coisas, perder a esperança na vida, ter muita ansiedade, que a ansiedade hoje virou uma epidemia, começa a ter síndrome do pânico. Tudo isso é causado por um desequilíbrio energético. Os implantes negativos são feitos para isso, para atrapalhar a vida da pessoa, tá? Porque eles não querem que o ser humano chegue a um grau espiritual maior. Eles querem que esses espíritos sejam levados para outros planetas de 3D para eles continuarem a dominação deles lá, né? E os positivos não. Os positivos são para nos auxiliar mesmo. Existe muita gente implantada, tá? Eu não sou nenhum privilegiado, não. E esse implante está até hoje com você, Guga? Até hoje. Eu fui no Paranormal Experience, né? Eu não sei se eu tenho. Eu posso falar disso daqui? Posso, né? Pode. Eu fui lá e eles fizeram uma tomografia computadorizada, mostraram a imagem. Tem uma. Eu fui num outro canal que eu esqueci o nome. Eu não sei o nome, o Celso, não sei se você sabe, são duas agulhinhas, assim, são dois negocinhos de arame que a pessoa coloca, ela abre, fecha, não sei como é que é o nome disso. Isso! A menina era radiestesista, ela chegou com ela perto aqui da nuca, o negócio começou a rodar, assim, ou seja, ela emite algum tipo de energia. O negócio começou a rodar, ela falou que eu nunca tinha visto aquilo antes. E ela fez isso na frente da câmera. Foi muito legal. É interessante. A radiestesia, ela capta, né? Tudo que é radiação, ela vai captando, e é possível por aí a gente também descobrir alguma coisa que esteja errado no corpo da pessoa. Guga, exatamente. Com tudo isso que você aprendeu, a nossa live que ela tem um tempo restrito, tá? De 1 hora, não dá para a gente alongar. Então, a minha pergunta, de tudo isso que você aprendeu, qual que é a mensagem sua e deles para nós aqui hoje na Terra? Pessoal, o que está acontecendo nesse momento atual do nosso planeta é muito, mas é muito mais sério e muito mais importante do que vocês imaginam. Tudo que nós fazemos, como eu falei no início, a fonte criadora, ela linkou o grande no pequeno. O grande depende do pequeno depende do micro. Está todo mundo ligado. O que está acontecendo nesse exato momento, a mudança de vibração de um planeta, ela está mudando toda a Via Láctea, ela está mudando todo o nosso sistema solar. Quando um planeta muda a vibração do outro, que muda a vibração do outro, que muda a vibração do outro. O que está acontecendo nesse momento está influenciando em tudo. Todo o nosso sistema vem mudar e vem se transformar. A gente está vivendo um momento lindo, porque é a evolução do ser humano. A gente está subindo um degrau na escala evolutiva. A gente vai para um nível de consciência muito maior. A gente vai poder entender o que são as coisas, a gente vem receber novas tecnologias, a gente vai receber uma nova medicina, um novo sistema político, um novo sistema econômico, um novo tipo de governo. As pessoas vão mudar a cabeça, vem existir mais amor na Terra. Então, gente, busquem se transformar, busquem mudar, fazer suas reformas íntimas. Eles mesmos falam, existem dos 8 bilhões de pessoas encarnadas, existem muito mais gente do bem do que do mal. Só que as mídias de vocês, as televisões, os rádios, dão mais privilégio, mostram mais o negativo. Então dá uma impressão
que nós não temos jeito. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? A humanidade não tem mais jeito, tem que acabar com isso. Não é verdade. A grande maioria de nós é tendente ao bem, a grande maioria de nós já está no limite, quer uma mudança, quer uma transformação. Então, gente, busquem se transformar. Que show, Guga. Essa é uma mensagem importante, porque realmente é um momento de caos geral, né? Porque até para haver, obrigado, Jussara, mais um presentinho para nós aqui. Para ver essa mudança, você precisa ver o que está acontecendo. E para você ver o que está acontecendo, você precisa subir o degrau da escada para olhar para baixo. E quando a gente olha para baixo, é que a gente vê a bagunça, né? Então significa, é uma prova disso que você comentou, significa que sim, nós estamos aumentando esse nosso padrão para poder subir mais ainda, né? E quanto mais a gente sobe, mais a gente vai enxergando a bagunça que estava escondida. Então eu creio muito nisso, que a gente está vendo aquilo que estava escondido, é necessário colocar no ventilador, que é para a gente cair as máscaras, né? Para fazer cair as máscaras e a gente conseguir refletir na realidade. Por isso, como você disse muito bem, eu confio nisso. É muito mais importante a gente dar valor para o pôr do sol, né, ou o nascer do sol, do que a um carro novo, do que aos bens materiais que são simplesmente se perdem, né? Que nós achamos que é nosso. E achamos que é nosso. É. Celso, uma coisa importante que ele sempre fala: a ordem vem do caos. O ser humano tem essa tendência, ele precisa chegar no fundo do poço para olhar para cima e ver a saída. Nós temos essa tendência. Nós temos isso. Isso faz parte do nosso psique. Enquanto não acontece algo mais grave, ele não desperta, né? Então, infelizmente, vem, né, está vindo aí esse caos até para nos ajudar a enxergar. Guga, a gente tem que entender. Vai acabar já? Não, muito rápido então. A gente tem que entender e tem que ter fé que tudo o que está acontecendo está planejado por uma consciência muito maior do que a nossa. Então, tudo que está acontecendo é porque é para acontecer desta forma, tá? Isso é importante dizer. Exato. A gente não tem essa visão, né? A gente não tem esse patamar para entender. Então, nesse momento, é muita paciência, meditação, a gente tem mais contato com o nosso interior, ter contato com pessoas do bem, programas do bem, conversas do bem, bate-papo como esse, para mim, é tudo, né? Inclusive, final de semana agora estou indo lá para o meu sítio, que é um lugar que eu também me retiro, a gente faz meditação, a gente vê o pôr do sol, a gente curte o rio, a cachoeira, a natureza. É isso, gente. Guga, eu agradeço de coração a sua presença. Foi ótimo abrir com esse bate-papo aqui, porque é uma pessoa com experiência, ele não está contando a experiência do outro. Olha que rosas, recebemos rosas aí, querida. Então, gostaria que o pessoal do chat aqui desse um oi, falasse o que achou da nossa entrevista. Esse programa é o nosso primeiro, espero que de muitos, mas tudo vai depender de vocês. Vocês precisam também dar um oi para a gente, dizer como é que foi, né? E é isso. Depois também eles vão me passar, eu te dou um retorno, Guga, e fico muito feliz. Eu vou sempre acompanhar agora. Que bom. Eu vou sempre acompanhar vocês. E, pessoal, eu tô fazendo 2 lives semanais de perguntas e respostas, justamente para tirar as dúvidas de vocês. Então, se vocês quiserem fazer perguntas ou escutar as perguntas dos seguidores, que é bem interessante, é no Comando Lorean no YouTube, tá? Isso mesmo. Eu até esqueci de pedir para você. O canal do YouTube aqui do Guga, Comando Lorean, certo? Isso. E o Lorean é o nome que ele recebeu, né, o nome espiritual aí dos seres, que já chegou e disse, tá, é este o seu verdadeiro nome. Lá eu disponibilizo também um número de WhatsApp, quem quiser conversar comigo, eu converso pelo WhatsApp. Eu respondo mais de 100 mensagens todos os dias. Né? Eu gosto de estar perto, próximos a vocês. Que ótimo. Então, lá no YouTube, não esquecendo, Comando Lorean. Tá bom? Muito obrigado, Jussara, de novo. Muito obrigado, Guga. Grande abraço no seu coração. E sempre que precisar, pode me chamar. Tendo novidades também, dá um toque aqui, a gente conversa mais sobre tudo isso, tá bom? Senhor. Grande abraço. Obrigado, Guga. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, gente.